Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 27 de março. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medida provisória para promover a inclusão de pessoas com deficiência tranca a pauta do plenário. Duas comissões do Senado analisam nesta manhã o projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Em plenário, parlamentares pedem explicações sobre denúncias envolvendo o senador Demóstenes Torres e Carlos Cachoeira. E veja como foi a audiência na Subcomissão da Aviação Civil sobre o desenvolvimento do setor. Agora, no Senado em Dia. Uma medida provisória destinada a promover a inclusão de pessoas com deficiência tranca a pauta do plenário nesta semana. Mais informações com o repórter Hermes Coelho. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 550. A MP tem o objetivo de criar linhas de crédito com juros subsidiados para pessoas que ganham até 10 salários mínimos adquirirem bens e serviços para a inclusão de portadores de necessidades especiais. A matéria é parte importante do programa Viver Sem Limites do governo federal. O Senado e a Câmara devem instalar hoje uma comissão mista para analisar a medida provisória 562. Entre outros assuntos, a MP destina recursos para a educação rural. O colegiado começaria a funcionar ontem, mas não houve quórum. São 12 senadores e 12 deputados. No início do mês, o Supremo Tribunal Federal determinou, com base na Constituição, que uma comissão mista analise a urgência e a relevância de toda medida provisória antes de ser votada pelo Congresso, o que não vinha acontecendo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Subcomissão em Defesa do Emprego e da Previdência Social faz audiência pública para debater cotas para negros em concursos públicos. Entre os projetos em pauta na Comissão de Educação está o que permite o acesso ao programa Universidade para Todos de estudantes vindos de cooperativas educacionais. O ProUni concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, um dos projetos em pauta obriga empresas aéreas a manterem sites na internet para o recebimento formal de reclamações e denúncias de clientes. O texto também prevê a divulgação de indicadores de desempenho das empresas e aeroportos. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Ronaldo Martins está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e tem informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André. A Comissão de Assuntos Econômicos tem uma pauta cheia e com muitas matérias importantes. Entre elas, o decreto legislativo que disciplina o pagamento de ajuda de custo para senadores e deputados, o projeto de lei que altera o fuso horário do Acre e de parte do estado do Amazonas e o projeto que prorroga até 2018 a possibilidade de dedução no imposto de renda da contribuição patronal feita pelo empregador doméstico. A CAI também discute nesta manhã a criação do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público, o FUNPRESP. Esse é um projeto que tramita em regime de urgência em 3 comissões do Senado e deve envolver muitas negociações durante essa semana. Veja na reportagem de Sheila Assunção. O relatório do senador José Pimentel já foi lido na Comissão de Assuntos Sociais e na de Assuntos Econômicos. Falta apenas a de Constituição e Justiça. Nas 2 primeiras, houve pedido de vista. Os senadores queriam mais tempo para analisar a proposta. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Randolfo Rodrigues até apresentou outro relatório, o chamado voto em separado. O FUNPRESP está tramitando em regime de urgência. Isso significa que, ao invés de ser analisado em uma comissão por vez, ele é debatido simultaneamente nos 3 colegiados, mas a votação será separada. O prazo final para que a matéria seja analisada em plenário sem trancar a pauta é 16 de abril. Por isso, o governo tem pressa. Nós esperamos, portanto, nestas 2 semanas, poder buscar o entendimento com as lideranças que possa assegurar a votação deste importante fundo de previdência, que não é importante apenas para o Brasil de hoje, mas principalmente para o Brasil do futuro. Se faz tão urgente e inadiável por conta da situação da Previdência. Nós não vamos colocar obstáculos, apenas temos emendas que queremos que sejam apreciadas para melhorar esse projeto.
O relator rejeitou as 33 emendas apresentadas pelos senadores. José Pimentel fez apenas uma emenda de redação. O texto mantém as regras aprovadas na Câmara. Pela proposta, quem entrar para o Serviço Público Federal após a sanção da lei irá se aposentar pelo teto da Previdência. Hoje, esse valor é de R$ 3.916. Quem quiser poderá contribuir para o Fundo de Previdência Complementar. A proposta estabelece a criação de um fundo para o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse projeto de lei que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos será analisado também esta manhã pela Comissão de Constituição e Justiça. A reunião está prevista para as 11 horas. Em discursos no plenário ontem, parlamentares pediram explicações ao senador Demóstenes Torres sobre novas denúncias de envolvimento com Carlos Cachoeira, preso pela Polícia Federal. Reportagens no fim de semana afirmam que o senador recebeu dinheiro de um esquema de jogos ilegais. Até quando o senhor Procurador-Geral da República irá ou não instaurar um inquérito policial ou inquérito judicial em desfavor do senador Demóstenes Torres? Nós não podemos aguardar. Então, eu convido aos senadores da República desta Casa que tomem responsabilidade de suas ações. Eu, como senador de primeiro mandato e exercendo o primeiro ano aqui, vou tomar as minhas providências. Agora, nós não podemos nos omitir, sem pré-julgamentos, mas nós não podemos proteger os amigos e prejudicar os inimigos. O senador Demóstenes Torres está a dever esclarecimentos a esta Casa. Daqui desse plenário que eu me posicionei, dando um voto de confiança no senador Demóstenes, eu venho solicitar que ele volte à tribuna, em respeito não à minha pessoa, mas em respeito aos brasileiros que o admiram, em respeito à opinião pública nacional e em respeito a esse plenário, que ele possa, o quanto antes, quem sabe amanhã ou depois, voltar à tribuna e se posicionar sobre os novos fatos. Com a elegância necessária em relação a um colega que sempre foi respeitado nesta casa, não nos cabe o pré-julgamento. Mas a prudência recomenda que aguardemos a conclusão do inquérito para qualquer manifestação posterior. A Primavera Árabe, movimento popular que sacudiu o Oriente Médio há cerca de um ano, foi tema de audiência pública ontem à noite na Comissão de Relações Exteriores. Senadores e estudiosos debateram especialmente os casos da Líbia e do Egito. A Fundação Getúlio Vargas. Os convidados debateram várias questões sobre o Egito e a Líbia, países localizados no norte da África e que têm passado pela chamada Primavera Árabe, marcada por protestos, muitas vezes violentos, contra os regimes dos países do Oriente Médio. Em comum, muitos fatores de insatisfação. Ineficiência dos órgãos do Estado, ausência de direitos políticos, a falta de transparência e corrupção. No Egito, o levante provocou a queda do ditador Hosni Mubarak, mas os especialistas acreditam que é difícil ser implementada uma democracia liberal nos moldes do Ocidente. Eles explicaram que o sucesso do partido político, vinculado à Irmandade Muçulmana nas eleições para a Câmara Alta do Egito, tem raízes na rede de proteção social desenvolvida pelo movimento. Eles têm uma longa tradição de criação e de oferecimento de serviços sociais à população, de construção de clínicas, escolas, cursos profissionalizantes. No caso da Líbia, governada durante décadas pelo ditador Gaddafi, a pressão pela mudança no regime veio de fora para dentro. O país sofreu uma intervenção militar autorizada pelas Nações Unidas, ação liderada pela França e pelo Reino Unido, que alegaram ser necessárias uma zona de exclusão aérea e a proteção de direitos humanos, razões criticadas por alguns convidados. O objetivo da resolução foi desviado e utilizado para uma outra finalidade, que não é somente a exclusão aérea. Deu-se uma coloração legal para efetuar a ação militar. Então, na minha opinião, a ação da OTAN ela é desprovida de qualquer base legal diante do direito internacional público. Que é uma região extremamente delicada do mundo, muito importante. Alguns lugares porque tem petróleo e gás, por exemplo, a Líbia.
mas mesmo aqueles que não são ricos em petróleo e gás fazem parte de uma grande região onde o petróleo e o gás estão e onde o jogo internacional é da mais alta relevância, da mais alta importância. Já o vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe lembra que o Brasil sempre teve laços de amizade com os países do Oriente Médio. Para Mohamed Habib, o país não pode deixar que as nações europeias e os Estados Unidos ocupem todos os espaços na região. Esses países todos estão passando e vão passar por projetos de reconstrução. E o Brasil não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, cabe ao Brasil conquistar o seu espaço lá com a mesma relação de amizade, de simpatia, de ética, de camaradagem, né, para que o Brasil volte a interagir com o mundo árabe. A Subcomissão da Aviação Civil debateu ontem os desafios no planejamento estratégico para o desenvolvimento do setor. Atrasos nos voos, filas, falhas na segurança, falta de espaço para expansão dos aeroportos e até risco com aves nos pousos e decolagens de aviões. Problemas da infraestrutura aeroportuária brasileira relatados na audiência. Sítios herdados de talvez 50, 60 anos atrás, certo? Salvo raras exceções. E para a moderna aviação, às vezes é deficiente. Em 2011, os 66 aeroportos administrados pela Infraero transportaram 180 milhões de passageiros. O movimento cresce 140% ao ano, 90% em voos dentro do país. Mas apenas 130 municípios são atendidos com linhas regulares, o que dificulta o desenvolvimento da aviação regional. Há mais de 10 anos nós estamos falando de 120 cidades, não passa de 130. Agora nós temos que lembrar que o Brasil já atendeu mais de 400 cidades. Apenas 65 dos 3.610 aeroportos do país possuem pistas para receber aviões de grande porte. E muitos deles não têm instrumentos para operar durante a noite. O crescimento desordenado em torno dos aeroportos também atrapalha o seu funcionamento. Não adianta você crescer aí porque ficou muito perto da comunidade, não poder operar à noite, etc, etc, etc. Que era gostoso estar perto do aeroporto, porque lá tem energia elétrica, etc, 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 tem acessibilidade, etc, etc, passa a ser ruim porque tem o ruído aeronáutico. E aí, aquela comunidade que veio por causa do aeroporto começa a querer tirar o aeroporto dali. A Infraero investiu R$1,5 bilhão em 2011 na ampliação de aeroportos. Mais 2 bilhões estão previstos para 2012. É um esforço para atender a demanda gerada pelos grandes eventos que o Brasil receberá nos próximos anos, como a Copa do Mundo. Mas para a Agência Nacional de Aviação Civil, que regula e fiscaliza o setor, apenas investimentos não serão suficientes. Só o investimento em si, ele não resolve. Muitas vezes tem que capacitar, fazer o operador se entender como responsável pela segurança das operações. Ele é o primeiro nível. É ele que está lá todo dia. Ele consegue achar soluções para garantir as operações. Esta foi a 5ª reunião da subcomissão, criada para debater as políticas públicas para a aviação civil. O senador Vital do Rego será o novo relator dos trabalhos, no lugar do senador Eduardo Braga. O relatório deve ser entregue até o fim do ano, segundo o presidente da subcomissão. Nós vamos apresentar à presidenta Dilma e ao país um planejamento para a aviação no Brasil. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.